Olá, aqui é a taróloga Gi Ribeiro e hoje eu quero falar sobre inteligência emocional. Faz tempo que eu queria trazer esse assunto aqui, né? Principalmente por causa deste ano, né? Um ano bastante complicado, né? Um ano que a gente teve que aprender a trabalhar diferente, a estudar diferente, né? E até a viver diferente, né? Não podemos Perdemos um pouco a nossa liberdade, não podemos estar com as pessoas que a gente gosta. Quando sair, tivemos que aprender a usar máscaras. Quer dizer, um ano de muitas adaptações, né? Então, um ano assim muito difícil. Aí eu fico pensando, né? Quantas pessoas não estão ansiosas? Quantas pessoas não estão com medo? Quantas pessoas não estão tristes, né? Até porque quantas pessoas não perderam, né, seus entes queridos? Quantas pessoas não estão preocupadas porque perderam seus empregos, porque não sabem como é que vão fazer para manter a família, né, para pagar suas dívidas, né? Então, assim, eu pensando nisso tudo, eu quis trazer esse assunto, mas aí ontem, quando eu assisti o programa da Ana Maria Braga, né, quando ela apresentou lá o seu programa Mais Você, fez aquela homenagem linda, né, para o seu filho, como ela mesma chamava, né, o Tom Veiga. Eu falei, não, agora eu tenho que falar sobre isso, né? Porque se é uma pessoa que tem, né, uma inteligência emocional, é a Ana Maria Braga. Eu acho que muitas pessoas, né, como eu, admiram a força dessa mulher. Ela é uma mulher guerreira mesmo, né? Ela é uma mulher que consegue lidar, né, com as situações, com as adversidades, né, com essa doença tão grave, tão séria, né, que a vida apresentou para ela, e ela consegue lidar com tudo isso, né? Com muito equilíbrio emocional, né? Ela consegue continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas dela e ainda sempre com aquele otimismo. Então, quando a gente ouve, né, aquela sacudidela que ela nos dá de manhã, né, o acorda menina, vem cá menino, tal, a gente percebe que o quanto aquilo é verdadeiro, o quanto aquilo é dela, né? Não é um textinho ali decorado, né? Faz parte mesmo da personalidade dela, né? E aí eu falei, então eu vou falar hoje sobre isso. E assim, uma coisa legal, gente, é que a inteligência emocional é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver, né? Olha que bom, nós podemos aprender a ter essa inteligência emocional. Né? E como que nós fazemos isso, gente? Em primeiro lugar, é preciso que a gente faça aquela tarefinha que eu sempre falo, que é a do autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento, ele é assim uma chave mestra, sabe? Uma chave que todos nós temos que conquistar, porque ela é assim importante, o autoconhecimento é muito importante para que a gente tenha esse equilíbrio emocional, para que a gente aprenda, sabe, a ter, a agir, a pensar com mais clareza, né, a não agir com impulso, a agir exatamente como a gente quer, a falar aquilo que a gente realmente quer, a agir conforme tudo aquilo que a gente programou e até a programar, né, as coisas, as ações que a gente tem que ter diante de um problema. Né? Então, é muito importante o autoconhecimento para que a gente desenvolva a inteligência emocional. Né? A gente percebe que pessoas que são naturalmente, né, otimistas, pessoas que têm aquele pensamento positivo, pessoas que estão de bem com a vida, né, aquela apoliana, né, que a gente fala, então aquelas pessoas assim que têm essa positividade, esse otimismo dentro de si, a gente percebe que essas pessoas tem naturalmente essa habilidade, né, essa inteligência emocional desenvolvida, é nato dela, né? Então, quer dizer, é importante que a gente tenha, que a gente aprenda a escolher os nossos pensamentos, né? Tem uma frase que diz que nós devemos escolher os nossos pensamentos como nós escolhemos as nossas roupas, né? E então, assim, tem até um exercício que eu faço, que eu vou comentar aqui com vocês, caso vocês queiram fazer também, né? É assim, quando eu era pequena, né, a minha mãe nos levava em Santos, para passar as férias em Santos, e era um prédio que a gente não consegue esquecer, que era um prédio, assim, de pastilhas cor-de-rosa, e nesse prédio tinha uma coisa bem interessante que eu nunca mais vi em lugar nenhum, como era o descarte de lixo. Era um prédio bastante alto, e em cada andar, no corredor do prédio, em cada andar, tinha uma portinhola, sabe aquelas portinhas assim que a gente abre, né, puxa para cá, e aí a gente jogava o lixo ali. Então, né, descia um cano,
que o lixo era descartado e caía, né, através todo, passava por todo o prédio e caía lá embaixo nos containers de lixo. Né? E eu achava aquilo muito legal, eu nunca esqueci daquilo. Então, eu faço assim, cada vez que me vem um pensamento ruim, um pensamento negativo, uma imagem que eu não quero para minha vida, eu fecho os olhos, me concentro, coloco no saquinho e jogo, abro e jogo lá na lixeira. Né? E aí vocês podem fazer esse exercício com uma outra coisa que vocês tenham, que seja mais fácil, uma familiaridade maior para vocês. Né? E isso para mim é muito prático e eu faço isso. E por que eu faço isso? Por que eu escolho meus pensamentos, gente? Porque eu acredito, né, no poder do pensamento e no poder que o pensamento tem de concretizar as coisas que a gente quer para a nossa vida. Né? E assim, o nosso mundo é feito de energias, né? A energia que desse aparelhinho aí do celular, ela nos permite, né? Permite com que eu converse com vocês e vocês, estando aonde estiverem aí por esse Brasil ou até fora dele, né? Por todo esse mundo aí, consiga me ouvir. Eu não consigo entender como é que funciona essa energia, eu não preciso entender como é que isso funciona, mas mesmo assim eu faço uso dessa energia. Então é a mesma coisa, vocês não precisam entender exatamente como é que funciona a energia do pensamento, como é que o nosso pensamento consegue transformar algo que a gente pensa, que a gente queira, em realidade. Só que é preciso que a gente pense aquilo de forma assim, muito, muito forte. Né? Eu preciso pensar assim: eu quero aquilo, eu mereço aquilo, né? E eu vou conseguir. Eu não posso colocar nenhum empecilho. Por isso, eu falo: tomem muito cuidado com os medos. O medo é um desejo real. Se eu temo uma coisa, é porque eu acredito na força que aquilo tem de me fazer mal. E eu acabo, às vezes, atraindo aquilo para minha vida, mesmo sem querer, né? É um querer querendo, é um querer querendo, entendeu? O medo é um desejo real. E às vezes eu acabo atraindo aquilo que eu não quero, que eu temo para minha vida. Então, às vezes é mais fácil, a gente põe mais força no medo do que força naquilo que a gente quer. Por quê? Porque naquilo que a gente quer, a gente começa a colocar coisinhas assim do tipo: eu não vou conseguir, ai, mas como é que eu vou conseguir isso? Ah, isso é impossível, eu não posso. Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento acaba quebrando, entende? Acaba quebrando esse pensamento positivo, tá bom? Então, uma das formas, né, então, da gente conseguir ter essa inteligência emocional é a gente desenvolver o otimismo. Então, através de pensamentos positivos e através da autoestima, a gente precisa aprender a se amar, fazer também esse exercício, sabe? Da autoestima e a gente desenvolver isso. É uma das formas da gente atingir a inteligência emocional. E aí, assim, gente, esses sentimentos, né, de medo, tristeza e preocupação são sentimentos normais. Eles só não são normais, como eu disse, quando não tem um motivo aparente, tá? Quando a gente não consegue justificar o motivo do meu medo, da minha tristeza, da minha preocupação, é uma hora da gente procurar ajuda, tá bom? Ou então, quando eles se tornam muito fortes e muito constantes, ao ponto de paralisar a nossa vida, ao ponto de não deixar com que a gente tome atitudes naturais que a gente fazia, com que a gente perca o ânimo até de fazer as nossas atividades rotineiras da nossa vida, entende? Então, ou então também quando a gente acaba perdendo o controle das nossas ações, tá? Então, isso é preocupante. Então, aí uma forma, esse autoconhecimento, então, ele vai me ajudar para que eu seja mais otimista, que eu transforme meus pensamentos negativos em pensamentos positivos e também que eu transforme algumas ações. Conforme eu me conheço, eu posso evitar algumas situações
e eu posso também mudar algumas atitudes minhas. Vou dar um exemplo assim bem prático. Por exemplo, um rapaz que perde a paciência com facilidade, né? Que ele não gosta muito de ter aquelas famosas DRs com a namorada, então ele acaba perdendo a paciência. Então, se a namorada dizer para ele assim: "Ai, você, toda vez que a gente toca nesse assunto, você perde a paciência comigo, você grita comigo", e se ele disser: "Não, eu não faço isso, imagina, é você que é muito melindrosa e não sei o quê", quando ele não consegue, se ele não se conhece, ele não consegue perceber que ele é uma pessoa é, explosiva, né, que determinada, que falar desses assuntos faz com que ele perca a paciência, né, ele não consegue mudar, entendeu? Porque a gente não consegue mudar uma situação que a gente não tem conhecimento, uma situação que a gente não consegue enxergar, né? Então a gente não tem como mudar isso, entendeu? Então o autoconhecimento, se ele fosse uma pessoa que tivesse a, a habilidade de fazer esse exercício do autoconhecimento, ele iria perceber, né? Ele ia falar: não, realmente, poxa, eu já perdi algumas namoradas com essas discussões, eu já perdi até emprego, porque eu já perdi a paciência até com meu chefe, né? A gente vai se autoanalisando, a gente vai analisando algumas situações que a gente passou, e a gente vai analisando as nossas atitudes que começam a ser rotineiras naquela situação, e a gente começa a perceber: opa, né? Aí acende a luzinha, opa, então eu preciso evitar essa situação. Então, por exemplo, se hoje ele está muito nervoso, muito ansioso, e a namorada fala: vamos jantar, vamos conversar sobre determinado assunto, ele sabe, né? Porque ele se conhece, ele sabe que ele vai poder perder a paciência, ou ele evita essa situação. Então, tipo assim: olha, não vamos hoje. Hoje eu estou muito nervoso. Hoje, ou estou muito cansado. Hoje eu estou com dor de cabeça. Vamos sábado, né? E aí ele descansa até lá, ele relaxa até lá, se prepara para sábado enfrentar essa situação de forma equilibrada, entendeu? Ou se ele não pode evitar, por exemplo, é uma reunião com o chefe, que ele não tem como falar para o chefe: não vou nessa reunião, ele pode, quando ele se conhece, ele pode procurar fazer coisas que vão acalmá-lo. Então, sei lá, um banho gelado de manhã me acalma, um banho quente mais demorado me acalma, então ele vai fazer isso. Uma meditação de manhã me acalma, então eu vou fazer uma meditação. Uma oração me acalma, entende? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida. Quer dizer, a gente, quando se conhece, a gente vai aprendendo a ou evitar, né, evitar situações, ou procurar nos acalmar, situações que nos acalmem, que melhoram o nosso ânimo, que acalmem a nossa ansiedade, enfim, a gente vai aprendendo a lidar com a gente, com os nossos sentimentos, a gente se prepara para essas situações, entende? Então, por isso é importante o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, gente, ele precisa, é um exercício que a gente deveria começar lá na nossa adolescência. Por quê? Porque a adolescência é um período que a gente consegue perceber, começa a perceber o quanto o mundo influencia na nossa vida e o quanto assim, a gente começa a aprender a fazer escolhas, porque a gente começa a perceber que as nossas escolhas também vão influenciar, né, nos resultados. Uma escolha errada vai dar resultados ruins. Boas escolhas, né? Então a gente aprende a escolher situações, pessoas que vão participar da nossa vida. A gente vai aprendendo também com isso. E por que isso ocorre na adolescência? Porque na nossa infância nós somos controlados pelos nossos pais, né? Então, os pais é quem fazem as escolhas por nós. O que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, né? Aonde nós vamos estudar, são os pais. A partir do momento que nós vamos crescendo, né? Os pais vão dando mais liberdade dentro de casa. E aí nós vamos para a escola, e aí a gente percebe que a sociedade também impõe, né? Não só regras, mas também impõe até o que nós vamos estudar. A escola, né, por alguns anos, é a sociedade que nos impõe.
Mas quando a gente vai chegando na adolescência, a gente percebe que a gente vai começar a ter que escolher, né? No ensino médio, a gente já está pensando, opa, vestibular, profissão, que profissão que eu quero, que curso que eu tenho que fazer na faculdade. Então, a gente começa a pensar nas nossas escolhas, né? A gente também começa a se relacionar, namoros, né? Então, a gente começa a ter as nossas decepções, né? E aprende a lidar com todas essas emoções, né? Às vezes, isso pode antecipar um pouquinho, por quê? Porque tem algumas crianças que fazem no ensino médio os cursos técnicos, né? Profissionalizantes. Então, essa escolha acontece um pouquinho antes, já ainda nos últimos anos do ensino fundamental, as crianças já têm que trabalhar essas escolhas. É por isso que algumas empresas escolhem, preferem jovens que fizeram, ou pessoas que fizeram o curso técnico. Por quê? Porque são pessoas que naturalmente serão mais, que aprendem a ter escolhas, que são mais determinadas, né? Que já sabem o que querem e que são até mais preparadas, né? Eu sei disso, né? Porque eu fiz pedagogia, trabalhei nesse ramo da educação por muito tempo, então a gente, né, vivencia essas experiências. E aí, assim, gente, esse autoconhecimento que deveria começar lá na nossa adolescência, ele tem que ser para o resto da vida. Ele tem que continuar. Esse é um exercício que tem que ser contínuo. Por quê? Porque, graças a Deus, nós somos pessoas mutantes, né? Nós mudamos, nós estamos em constante transformação. Tanto físico, né, como a parte física, mas também a nossa parte mental, o nosso espiritual, as nossas emoções. A gente muda como? A gente muda com o passar dos anos, né? O que era importante para mim lá na adolescência, hoje não é tão importante, ou às vezes até não tem importância nenhuma. O que hoje para mim é muito importante, eu não dava tanta, não percebia isso quando a gente é adolescente. Então, essas mudanças acontecem tanto pela idade e também pelas nossas experiências, por tudo que a gente passa na vida, a gente vai percebendo essas mudanças, né? Então, é um exercício que tem que ser contínuo, porque a gente vai mudando e a gente tem que conseguir perceber essas mudanças na nossa vida. Mudar é legal, faz parte do desenvolvimento, né? Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu ouço, quanto mais eu percebo o mundo, quanto mais eu percebo as minhas experiências, né? E o que elas fizeram na minha vida, como eu reagi, né? Quanto mais a gente percebe essas coisas, mais a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, mais a gente aprende a lidar com as nossas emoções e aí a gente vai adquirindo essa inteligência emocional, ok? E aí, assim, gente, por que é importante, né? Por que é importante eu ter essa inteligência emocional? Então, tem alguns fatores aí que são levados em conta. Eu já falei, o mercado de trabalho, né? Ele vê a pessoa que tem essa inteligência emocional como um candidato melhor para trabalhar na sua empresa, né? Voltando lá ao exemplo da Ana Maria Braga, né? O que ela estava fazendo ontem? Ela estava trabalhando, né? Graças a Deus, ela tem a oportunidade, né, de poder no seu trabalho fazer uma homenagem e fez uma homenagem para o amigo, para o filho dela, né, para a pessoa querida dela, né? Mas ela estava trabalhando. Então, por trás disso tem uma empresa, né, que não precisou se preocupar, né, de que o funcionário que teve um problema, porque na verdade é isso, né, gente? É um funcionário que tem um problema e que não vai no seu dia de trabalho, não vai fazer o dia de trabalho. A empresa tem que pensar em como substituir aquele funcionário, né? Então, as empresas optam por pessoas que têm essa inteligência, esse equilíbrio emocional, porque são pessoas que faltam menos, são líderes melhores, são pessoas que aprendem a desenvolver problemas, a resolver, a encontrar soluções para as empresas, né? Então, tem esse fator que é importante,
né? Tem, e para você, né? Você que está aí, que é dona de casa, que cuida dos seus filhos, por que que é importante, né? Porque mesmo diante de situações, problema que você enfrenta aí com o seu marido, com os seus filhos, na sua casa, é importante que você se mantenha forte, equilibrada, para continuar cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, né? E nós todos, né? Nós todos é importante que a gente mantenha este equilíbrio, por quê? Porque nós somos feitos de espírito, tem a parte espiritual, a parte mental, a parte emocional e a parte física. Quando nós estamos em equilíbrio com o nosso espiritual, o nosso mental, o nosso emocional, quando esses três estão em equilíbrio, isso se reflete no nosso corpo físico, né? Na nossa saúde física. E o contrário também acontece, né? Se a gente está em desequilíbrio, se a gente está preocupado, excessivamente preocupado, se a gente está emocionalmente muito triste, acaba ficando angustiado, acaba ficando apático, acaba ficando sem vontade, né? A pessoa que não tem essa espiritualidade, né, tão elevada, quando eu falo, gente, de espiritualidade, não é religião, né? É a gente ter aquela fé, aquela força, não importa qual religião você tenha, você acredita, mas essa força, né, que vem quando a gente tem isso, quando isso está em desequilíbrio, né, não só a gente não consegue achar soluções para o problema, ou a gente às vezes até vê uma solução, o mental tá até legal funcionando, mas a gente não consegue, não tem ânimo, né, para ir lá e resolver. Ou a tristeza nos domina, né? O emocional está muito abalado, a tristeza nos domina e também a gente não consegue sair de uma cama e lá resolver. Então, acaba refletindo negativamente no nosso corpo físico. Quantas pessoas que eu ouço dizendo assim: tô com problema de gastrite, ai, tô sentindo aperto no peito, parece que eu vou ter um infarto, ai, eu senti meu corpo todo formigar, né? Que pode ser esse formigamento, pode ser até essa parte emocional, porque nos deixa tensos, né? Quando a gente está muito preocupado, muito ansioso, a gente acaba ficando tenso e acaba prejudicando até nervos, colunas e acaba dando esse formigamento. Ou pode ser até má postura, né? Porque às vezes em casa a gente não tem uma cadeira confortável, um lugar confortável, ou às vezes em casa, né? Eu que digo, às vezes em casa a gente se distrai e trabalha além do tempo. Às vezes trabalha muito mais em casa, né, do que trabalharia lá na empresa, porque na empresa tem os horários, tem horário de almoço, tem horário de café, tem pessoas que te chamam a atenção, e às vezes em casa a gente está tão tranquilinho que a gente passa horas trabalhando, então fica sentado muito tempo, não faz exercício, não faz alongamento, acaba, o corpo, gente, o corpo ele acaba sentindo, sabe? Às vezes a gente passa por uma situação e é forte, a gente consegue ser forte. Então, por exemplo, lá no início da pandemia, onde, né, tudo começou, a gente conseguimos passar por tudo aquilo forte. E agora que já está no final, agora que as coisas já estão, que a gente já está se acostumando, vamos dizer assim, né? Porque graças a Deus somos seres também adaptáveis, né? A gente vai se adaptando, né? Para sair de máscara. Só pode sair de máscara? Vamos sair de máscara, né? Então, em parte, gente, eu acho até legal, sabe? Quando a gente vai num mercado e a gente vê todo mundo de máscara, mas estão indo lá, vão fazer suas compras, porque isso mostra isso, né? Mostra que nós somos seres adaptáveis, que a gente consegue se adaptar a novas situações, né? A gente não está ali fechadinho e só se não for assim, não, a gente, graças a Deus, nós somos seres mutantes e adaptáveis. Mas o corpo sente. Então, a hora que a gente relaxa, às vezes acontece isso. A hora que passa tudo aquilo, sabe? Então, vamos supor, uma pessoa que perde alguém da família. Aí tem que correr atrás de velório, de enterro, de tudo, de tal. Aí depois vem inventário, vem um monte de coisa e tal. Quando passa lá 2 meses, é que dá um piripaque. Aí a pessoa pega e fala, ué, mas eu passei por tudo aquilo e ok? E agora que eu não tô com nada, que tá tudo resolvido, é meu corpo, é ansiedade?
mas não é, o corpo também é um alerta, né? É um alerta. O corpo, ele se mantém. Bom, ela precisa cuidar disso tudo, porque a tua mente falou, né? Você está tentando, tua mente falou, eu preciso me manter forte. E a tua mente falou, e o corpo, então, ele se mantém. Quando tudo se resolve, quando relaxa, o corpo fala, agora é a minha vez. Agora é a minha vez de dizer, olha, tua coluna não tá legal, você desgastou demais essa sua ansiedade, prejudicou seu estômago, ou dor de cabeça, enfim, a gente vai tendo que o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? O corpo, ele acaba recebendo. Então, quando a gente não está em equilíbrio com o espiritual, o mental e o emocional, o corpo sente, tá? Então, assim, é importante a gente desenvolver, porque, como eu disse, não é que a Ana não estava sentindo, ela estava tendo emoções, ela estava triste, ela estava com o coraçãozinho dela machucado, mas ela, ela tem força, ela tem equilíbrio, porque ela precisa fazer aquilo, então ela vai lá e faz, né? Mas a gente precisa, gente, muita atenção no seguinte, isso é muito importante, muita atenção no seguinte, esse medo, essa preocupação e essa ansiedade são, como eu disse, sentimentos normais. Medo, preocupação, eu estou trabalhando com medo, preocupação e tristeza. São sentimentos normais, né? Enquanto a gente está passando por tudo isso, mas a gente precisa ficar alerta, porque esse medo pode virar uma fobia ou um transtorno, né, de uma síndrome do pânico. Essa preocupação pode virar uma obsessão, sabe, aqueles pensamentos negativos, obsessivos, e virar uma compulsão, o famoso toque. E essa tristeza, né, pode virar uma depressão. Então, gente, quando a gente precisa se conhecer também e perceber se isso aqui não está demais. E também perceber as pessoas, né, que às vezes a gente não consegue perceber em nós, mas ficar alerta para as pessoas que moram conosco ou para os amigos muito próximos e ligar um alerta. E é o momento, às vezes, de pedir ajuda, né? Então, se a gente não está conseguindo resolver os nossos problemas, se esses sentimentos estão fortes demais, persistentes demais, nos atrapalhando, é hora também de procurar ajuda, né? Ajuda de profissionais que podem te ajudar, meditação, oração, atividade física, ler um livro, falar com os amigos, né? Isso tudo também ajuda, mas às vezes a gente precisa realmente de procurar um profissional, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para que vocês se cuidem, né? Cuidem da sua mente, dos seus pensamentos, fiquem sempre ligadinhos com a espiritualidade, com esse coraçãozinho, cuidem também das emoções do seu coração. Um grande beijo, um forte abraço para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, né? Vamos rezar, continuar rezando, continuar nos cuidando, né? E torcendo para que o ano que vem as coisas sejam bem melhores, o ano seja bem melhor. Vem essa vacina e as coisas começam, a nossa rotina, boa e velha rotina, começa a estar de volta, tá bom? Eu espero ter ajudado. Quem gostou, dá um curtir, tá? Compartilhem com seus amigos, com as pessoas que vocês gostam, façam seus comentários, me sigam nas redes sociais, sigam-me nos Caminhos do Tarô. Eu estou no Instagram, no YouTube e eu estou no Facebook. Eu sou a taróloga Gi Ribeiro e eu terei o maior prazer em te atender, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, namastê.